Estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E esta é a última semana, ok? Esta é a última semana do ministério terreno de Jesus antes da crucificação, chamada Semana da Paixão. Jesus chegou a Jerusalém, cidade onde posteriormente seria preso, condenado, preso, crucificado e ressuscitaria. Mas antes da sua prisão acontecem uns eventos que a precedem, ok? E é nisso que nós estamos agora. E Jesus entrou em Jerusalém, houve um reconhecimento público pelas multidões que o receberam de que ele era o Messias, porque a palavra que dirigiram a ele era a palavra que seria dirigida àquele que era esperado que viesse libertar Israel, só que na cabeça deles Jesus veio fazer uma coisa que de facto não veio, ok? Para eles, Jesus vinha restaurar a independência, a prosperidade, a glória nacional de Israel. Okay? Estavam à espera de um Messias patriota nacionalista. E nós vemos que Jesus não veio fazer isso pelo episódio a seguir. Se Jesus tivesse vindo fazer isso, Jesus teria ido ou para o palácio onde estava Pilatos, ou então teria ido para o forte onde estava a guarda romana. Mas nós vemos no percurso de Jesus, para onde Jesus foi, qual é o objetivo primário de Jesus. Onde é que Jesus vai, em primeiro lugar? Em Jerusalém, para o templo. Porquê? Porque o objetivo primário de Jesus é restaurar a verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro por parte do seu povo. Tanto que quando Jesus vai ao templo, é exatamente esse empreendimento que ele faz. E ele mostra isso pela sua vivacidade em condenar aqueles que haviam deturpado por completo o sentido daquilo que era suposto ser a adoração a Deus. Havia pessoas a explorar a fé das outras financeiramente. Havia todo um esquema, um sistema montado de aluguer por parte dos cambistas e dos vendedores que deviam de pagar taxas aos religiosos, aos sacerdotes dali. E por sua vez eles cobravam valores altos, tanto para pagar essas taxas, quanto para eles lucrarem sobre as pessoas. E Jesus condena isso. Agora, não só isso é condenado, mas também é condenado o facto de se fazer acessão e discriminação de pessoas. Porquê? Porque só era permitido, nesta altura, que os judeus entrassem no templo para adorar a Deus. Os gentios tinham que ficar no pátio. Agora, isso não é orientação dada do Antigo Testamento. Isso foi inventado depois, foi colocado depois. Okay? Então havia discriminação, acessão de pessoas, tanto que Jesus vai dizer a casa de oração é para casa de oração para todos os povos. É para todos os povos. E não só havia discriminação racial, mas havia também discriminação segundo a condição física, porque os aleijados, os doentes, estavam de fora. Por isso, uma das formas que Jesus manifesta que ele veio restaurar a adoração a toda a gente é curando aquelas pessoas. Ele vai curar aleijados ali, para que eles depois possam então ir adorar a Deus. Jesus veio restaurar a adoração a Deus por parte do povo. A adoração estava um caos. E estava tanto o caos que o episódio a seguir, intencionalmente, Jesus vai se deparar com uma figueira e vai fazer o único milagre em que Jesus, em vez de trazer vida, traz morte, em vez de trazer bênção, traz maldição. É o único milagre de Jesus em que isso acontece. Quando ele se depara com a figueira e a amaldiçoa, porque ela aparenta ser uma coisa que não é, ela prometia dar aquilo que não tinha para dar. E isto é exatamente uma lição que Jesus quer ensinar, referindo-se àquilo que ele encontrou no templo. Muita gente, à altura da Páscoa, milhões de pessoas, muito movimento, animais a ser comprados, depois a serem mortos, mas tudo só folha, nada de fruto, nada da verdadeira adoração a Deus. E na última pregação nós começámos já a assistir, porque isto que Jesus fez, obviamente que mexeu com quem era dono daquilo. E com quem estava com medo de perder o poder, a influência e o estatuto de ser dono daquilo tudo. Então, vão começar aqui, a partir desta altura, uma série de embates que se vão agudizar cada vez mais entre os religiosos, os líderes religiosos e Jesus. E acabarão, ultimamente, com a crucificação de Jesus. Agora, eu disse na introdução da semana passada que estes embates, que alguns até têm uma ponta de interesse e até de humor, porque Jesus mete-os sempre no bolso, ok? Mas nós podemos ter a tentação de, por causa disso, por vermos a inteligência de Jesus, por vermos como Jesus os encurrala, podemos ter a tentação de ficar sentados e comer pipocas enquanto assistimos a este debate, ok? Mas nós vamos ver que as nossas semelhanças junto daqueles líderes religiosos são maiores
E são mais do que aquelas que nós gostaríamos de admitir. Então vamos ler a passagem que vimos da outra vez e eu vou fazer um resumo mais alargado da última pregação, porque o texto nosso hoje está muito ligado ao texto que nós vimos da semana passada, há duas semanas. Okay? Mateus 21, 23. Okay? Do 23 ao 27 é o que vamos ler agora. Diz assim, Mateus 21, 23. Jesus entrou no templo e quando ensinava, os principais sacerdotes e os líderes religiosos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, de igual modo vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles então se puseram a discutir entre si. Se dissermos é do céu, ele nos dirá: então porquê é que não crestes nele? 26. Mas se dissermos é dos homens, tememos o povo, porque todos consideram que João é um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então nós encontramos aqui os líderes religiosos a irem ter com Jesus com o único objetivo que eles sempre tiveram, que sempre que se encontraram com Jesus: descredibilizar Jesus publicamente. Okay? Eles queriam descredibilizá-lo. Como é que eles fizeram isso? Pediram as credenciais de Jesus. Ok, Jesus, quem és tu para chegar aqui e todos os dias vires aqui ensinar? Porque estava assente que quem ensinasse no templo deveria ser autorizado pelo Sinédrio, devia ser autorizado pelos líderes religiosos e normalmente teria um rabino que o teria consagrado. Então, no fundo, eles querem saber: Jesus, quem é que te ordenou ao ministério? Quem é que te ordenou para tu poder chegar aqui e começares a ensinar? Eles estavam a questionar a autoridade de Jesus. E essa é a palavra que mais se repete aí no texto. Okay? Eles estão a colocar em causa a autoridade de Jesus. Porquê? Eles não queriam reconhecer essa autoridade. Okay? Jesus estava a tornar-se popular, as pessoas viam-no como Messias, como eu já disse há pouco, e eles, os líderes religiosos e políticos, estavam a perder terreno. E estavam a perder aquilo que mais amavam: estatuto social diante das pessoas. Poder social, poder político. Agora Jesus vai trazer então para a mesa uma pessoa, João Batista. E vai perguntar aos líderes religiosos com que autoridade é que João fazia as coisas. O ministério de João era divino? Era da parte de Deus ou era de iniciativa humana? E aqui os líderes religiosos perceberam a armadilha de Jesus. Okay? Jesus aqui foi brilhante e eles sentiram-se completamente encurralados. Porquê? Porque se por um lado se eles afirmassem a autoridade de João, que tudo o que João fez e disse foi da parte de Deus, então ia ser cobrado deles: porquê é que vocês então não acreditaram em João? Porque João batizou pessoas, vocês recusaram-se a ser batizados por João. Mas João disse que eu sou superior a ele. João disse que eu sou o Cordeiro que haveria de vir ao mundo. Ou seja, se eles reconhecessem a autoridade divina de João, eles tinham que reconhecer obrigatoriamente e consequentemente a autoridade divina de Jesus. Então não podiam fazer isso. Por isso eles disseram: não podemos ir por aí. Então, e se dissermos que João não veio de Deus? Também vão ficar mal. Também vão perder estatuto social. Porquê? Porque se eles dissessem isso, as pessoas que amavam João, que reconheciam que Deus era com João, iriam se virar contra eles. E eles tinham medo que surgisse um motim, uma insurreição ali. E se surgisse um motim, uma insurreição, quem é que ia ser culpado diante dos romanos? Eles. Eles podiam ser destituídos do seu poder. Então, tanto numa via como noutra, aquilo que eles queriam era manter o seu poder. Egoísmo. Ok? O seu conforto. O seu lugar. Por isso puseram-se em cima do muro. E aquilo que nós vimos é que eles tinham os factos todos diante dos olhos, ok? Eles viram o ministério de João, viram o que aconteceu por causa do ministério de João, viram Jesus, os milagres de Jesus, o ensino de Jesus, a transformação que Jesus causou nas pessoas à sua volta. Eles tinham os factos todos, tinham as Escrituras, o cumprimento das Escrituras em Jesus. Eles viam tudo isso. Agora, eles simplesmente não quiseram abraçar isso. Foi uma questão de vontade. E a partir disso nós tiramos 3 pontos dessa pregação. Primeiro, a questão da obediência, em que nós vimos que diante da informação que temos, que nos aponta para uma direção,
que sabemos que é verdade, a única coisa que nos impede de agir em coerência com aquilo que nós sabemos ser verdade é o quê? É a nossa vontade. É o nós querermos ou não seguir aquilo que sabemos. Quando fazemos isso, estamos a desobedecer à verdade. Sabemos que o caminho de Deus é o melhor para nós, que a sua bondade é boa, que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável, que aquilo que Deus tem para nós é o que traz bem-aventurança, é o que traz felicidade, é o que traz alegria que permanece, é o que traz bênção para nós e bênção para aqueles que estão à nossa volta, é o que traz avanço do reino, avanço da obra, avanço da missão de Deus na terra. Nós sabemos isso. Mas apesar de sabermos tudo isso, seja por termos ouvido, seja por já termos experimentado na nossa vida, seja por termos visto na vida das outras pessoas, muitas vezes a nossa vontade segue outro rumo. Porquê? Porquê é que a nossa vontade segue outro rumo? Esse foi o segundo ponto. Então, em primeiro lugar, nós não agimos em função daquilo que sabemos por causa da nossa vontade. Porquê? Segundo ponto, a questão da autoridade. Nós seguimos, nós ouvimos, nós obedecemos a quem nós reconhecemos a autoridade. Nós vimos que as pessoas seguem quem tem como autoridade final. O fator que determina escolha, decisão, ações, reação, esforço, iniciativa, entrega, onde se gasta o tempo, onde se gasta o dinheiro, onde se gastam os recursos emocionais, intelectuais, os dons, os talentos, tudo isso é em função daquilo que nós reconhecemos ser a palavra final nas nossas vidas. E nós afunilamos em duas autoridades, porque no fim vai ter nesse lugar. Ou é Deus ou é o eu. Okay? Ou é Deus ou é o eu. Ou é uma vida onde a autoridade é o egoísmo, que só trará destruição à nossa volta, comprometerá a verdade, a justiça, a bondade, o amor, a fidelidade, a paciência, a misericórdia. Ou então é uma vida onde a autoridade é Deus, e quem coloca Deus em primeiro lugar vai ser cada vez mais parecido com Deus. Vai ser cada vez mais como Deus. A autoridade dessa pessoa vão ser os atributos de Deus. A pessoa reconhece, Deus é fiel, eu quero crescer em fidelidade. A pessoa vê, Deus é compassivo. A minha autoridade final numa situação vai ser a compaixão. Deus é gracioso, eu vou ser gracioso. Deus é perdoador, eu vou ser perdoador. Deus é justo, Deus cumpre a sua palavra, eu vou cumprir a minha palavra. Deus é verdade. Então, nós vamos seguir como autoridade final aquilo que Deus é, os seus atributos. Agora, a quem é que nós atribuímos a autoridade? Porque esta é a questão. E esse foi o terceiro ponto. E tudo se resume a uma questão de amor. Nós damos autoridade a quem nós mais amamos. Só reconhece Jesus como a autoridade final quem o ama. E só o ama quem tem um coração totalmente novo. É impossível amar a Deus por nós próprios. É impossível. Precisamos de um coração novo. E Deus promete fazer isto por meio de uma cirurgia de coração que Ele promete em Ezequiel, promete em Jeremias. Onde há uma transformação radical dos desejos, da vontade. Onde há uma transformação radical daquilo que nós almejamos, daquilo que nós ansiamos. E isso é conversão, é arrependimento, é fé, é o trazer-se à luz os podres diante de Deus. E é querer abraçar Cristo morto no nosso lugar. Agora, alguns de nós vimos isso da outra vez, alguns de nós já recebemos esse coração. Mas, no entanto, continuamos a agir em incoerência face às coisas que sabemos. Porquê? Porque o nosso amor muitas vezes está soterrado pela frieza, pela indiferença, pela incredulidade, pela amargura, pelo pecado. O nosso amor está soterrado. E por estar soterrado, nós não seguimos a autoridade de Deus. Então, nós vimos como é que nós podemos desenterrar, como é que nós podemos trazer esse amor de volta. Como é que nós podemos trazer esse amor de volta? Colar o Evangelho diante dos nossos olhos. Colar o Evangelho. Como é que nós fazemos isso? Usamos os meios de graça que Deus nos deu. Então nós precisamos de ver que a vida que Deus nos dá, a proposta que Ele tem para nós, é melhor do que qualquer outra. É melhor do que qualquer outra. É incomparavelmente superior à vida que nós desejamos e almejamos para nós próprios. Qualquer objetivo pessoal. E nós, como é que nós fazemos isso? Como é que nós contemplamos a beleza daquilo que Deus é e daquilo que Deus tem para nós? Mergulhando na Bíblia. Mergulhando numa vida íntima de oração persistente, constante. Mergulhando na vida em igreja em que vemos Deus em ação na vida dos outros, em que Deus vem a nós por meio da palavra, por meio do batismo, por meio da ceia. E isso vai aquecendo o nosso coração, vai nos mostrando quem Deus é, a sua beleza. Na evangelização intencional daqueles que estão à nossa volta, em que nós partilhamos o Evangelho e vemos Deus agir na vida do outro, e isso aquece o nosso coração, isso nos mostra o quão Deus é maravilhoso.
a contribuição financeira para a missão, para a igreja, no reino. Ao vermos pessoas necessitadas a receberem apoio que antes não tinham, isso aquece o nosso coração. Ao vermos que a missão está a avançar porque nós estamos a contribuir, estamos a plantar igrejas, estamos a ajudar missionários, isso vai encher o nosso coração. Tudo isso faz vir o nosso amor ao de cima. E mais amor irá gerar mais obediência, iremos fazer mais essas coisas, mais obediência gerará mais amor. Então, a cura para um amor que está soterrado é uma obediência que, ainda que não sinta no início, ela vai começar a sentir depois. Ela vai começar a ver o seu amor aumentar. Isto foi o que nós vimos. E em seguida Jesus vai mostrar aos seus adversários com que autoridade é que João, e aqui ele vai responder à pergunta deles, ok? Com que autoridade João cumpriu o seu ministério? E indiretamente ele vai, como eu disse, responder à pergunta dos líderes religiosos. Ao mesmo tempo, Jesus vai dar um diagnóstico, o diagnóstico da alma deles, e vai mostrar a consequência deles permanecerem dentro desse diagnóstico. Okay? Jesus vai nos mostrar o estado da nossa alma e as consequências de permanecermos na incoerência consciente entre o que sabemos e aquilo que fazemos. Okay? Vai nos mostrar a consequência de permanecermos na incoerência entre o que sabemos e o que fazemos. Então vamos lá, 28 a 32. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, reconsiderando, foi. Dirigindo-se então ao segundo, falou com ele da mesma forma. Este lhe respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Pergunta Jesus. Os religiosos disseram: O primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vós no reino de Deus. Pois João chegou a vós apontando o caminho da justiça e não crestes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. Vós, porém, vendo isso, nem assim reconsiderastes para crerdes nele. Então Jesus conta-nos uma parábola, uma história, com 2 filhos. Um pai que manda 2 filhos para a vinha para irem trabalhar. E vemos 2 respostas diferentes, mas 2 resultados diferentes àquelas que são as respostas iniciais. O primeiro disse: Eu não vou, mas depois foi. O segundo disse: Eu vou, mas depois não foi. Okay? A primeira atitude de uma resposta negativa é algo profundamente condenável no judaísmo. É a quebra do 4º mandamento. Uma atitude de rebeldia para com a ordem do pai, o primeiro filho. Mas a segunda atitude é pior ainda. É pior ainda para o judeu. Porquê? Porque ele não cumpriu com a sua palavra. Ele disse uma coisa e fez outra. E depois de contar a história, Jesus vai se virar para os seus adversários, para os seus interlocutores, e vai-lhes colocar uma pergunta. A resposta deles vai condená-los eles próprios. Ele vai-lhes perguntar: quem é que fez a vontade do Pai? Quem é que fez a vontade do Pai? E a resposta deles compromete-os. Eles respondem que o primeiro é que obedeceu de facto ao Pai. Jesus então vai fazer a aplicação, e esta vai ser a parte dura. Okay? Jesus faz a aplicação da parábola dizendo que os cobradores de impostos e as prostitutas são o segundo filho. Desculpem, o primeiro, que disse que não ia e que depois foi. Aqueles que viviam em total oposição à vontade de Deus. Okay? Aqueles que viviam totalmente longe daquilo que Deus pede. Que no início disseram que não. Aqueles que viviam completamente indiferentes a Deus, os cobradores de impostos por meio da sua extorsão, da sua corrupção, porque eles cobravam os impostos que tinham que cobrar, mas com uma margem acima para eles próprios poderem encher os bolsos. E a margem não era pequena. Okay? E as prostitutas pela imoralidade sexual. Eles, cobradores, prostitutas, à partida estavam a dizer não a Deus. Estavam a dizer não a Deus. Mas o que aconteceu? João veio, João pregou, e aquilo que nós vemos é prostitutas, cobradores de impostos, soldados corruptos, a se renderem à evidência de que precisam de se arrepender e de mudar de vida. Nós vemos isso. E este ponto de Jesus foi um soco no estômago dos religiosos. Porquê? Porque tanto os cobradores de impostos como as prostitutas eram vistos como não pertencentes ao judaísmo praticante. E Jesus... O problema aqui é que Jesus está a fazer uma comparação. Jesus está a fazer uma comparação. A quem é que Jesus está a comparar os publicanos e as prostitutas? Aos seus interlocutores. Ele está a dizer: as prostitutas, os cobradores de impostos, são melhores do que vocês.
Eles vão para o reino. Vocês não vão. Eles são o segundo filho. Aparentemente seguiam Jesus. Conheciam a lei de Jesus, a lei de Deus, conheciam a lei. Exteriormente tudo neles mostrava, sim Senhor, estamos prontos para fazer a tua vontade, nós vamos para a vinha. Tudo neles mostrava isso. As orações, as esmolas, os jejuns, o cabelo despenteado no jejum, as orações que eles faziam nas ruas para todos verem. Aparentemente mostrava que eles queriam. Mas a verdade não estava. Eles rejeitaram João e agora estavam prestes a assassinar aquele que João tinha apresentado. Jesus. E há um aspecto grave aqui a acrescentar, que piora tudo. Eles viram a transformação nas pessoas a quem João pregou e ainda assim recusaram-se a crer. E isto mostra o endurecimento deles. Eles não reconsideraram a sua religiosidade. Qual o diagnóstico então? Os líderes religiosos tinham a aparência de quem obedecia a Deus, mas na verdade não obedecia. A história da figueira, o que aconteceu no templo, tudo isto é um grande bloco no mesmo sentido. Okay? Qual é a consequência? Qual é a consequência? Exclusão do reino. Exclusão do reino. Quem entraria no reino seriam aqueles que à partida nunca fariam parte dele. Aqueles que à partida ninguém diria, estes aqui são do reino. E além disso, Jesus está aqui a dizer que o ministério de João teve frutos. Ou seja, ele está a dizer a autoridade com que João batizou foi dos céus. João veio de Deus, não veio dos homens. Ele está a responder à pergunta anterior deles. E ele viveu uma vida justa. Não porque João era perfeito, porque João não era, mas porque ele creu em Deus e creu na promessa de Deus de que Jesus era o Cordeiro do mundo, era o Cordeiro para tirar o pecado no mundo. E é a partir daqui que as coisas para Jesus começam a azedar a uma velocidade avassaladora. Ok? Também não podia ser de outra forma. Com o soco no estômago que ele dá aos líderes religiosos, não podíamos esperar outra coisa. Ele foi bastante direto, ele foi bastante grave na sua acusação. Aqueles homens à frente dele, na sua religiosidade, eram piores que as prostitutas e piores que os cobradores de impostos. É isto que Jesus está a dizer. Estavam excluídos do reino de Deus. Mas e não quer Jesus ficar perto de nós, que estamos aqui, que a gente vem à igreja semana após semana, lemos a Bíblia todos os dias, oramos, damos o dízimo, damos as ofertas, servimos na igreja. E Jesus diz, aquela prostituta que veio a mim, aquele cobrador de impostos que veio a mim, é 300 vezes melhor do que tu. Vai para o reino e tu não vais. Imaginem isso. O que o Evangelho faz é lindo, é maravilhoso, transforma radicalmente a vida da pessoa de dentro para fora. E era isso que eles não entendiam. Eles estavam a buscar a salvação por meio daquilo que é visto fora e não por uma transformação radical de dentro. A religiosidade só faz uma coisa, aquilo que nós vemos aqui, endurece o coração, mata o coração da pessoa e mata o coração daqueles que estão à sua volta. Os fariseus eram cegos, guiando cegos para a destruição desses. A religiosidade é um suicídio e é um homicídio. E nós vemos isso de forma tão clara neste exemplo usado por Jesus. E em Lucas 3 nós vemos cobradores de impostos a irem ter com João e a pedirem para serem batizados. Pessoas corruptas, gananciosas, reconhecem o seu pecado, querem ser batizadas. Em Lucas 18, uma história lindíssima, linda. Um cobrador de impostos e um religioso no templo. Exatamente aquilo que temos aqui na nossa passagem de hoje. O líder religioso a orar e a dizer obrigado, Senhor, porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou espiritual, porque eu te sigo. E encontramos o cobrador de impostos a bater com a mão no peito e a dizer miserável que eu sou. Eu preciso da tua graça, preciso do teu perdão. Em Lucas 19, vemos o relato de um chefe de cobrador de impostos. Não é só um cobrador de impostos, é um chefe de cobrador de impostos. Provavelmente ele ganharia dinheiro sobre a corrupção dos outros ainda. Okay? Nós conhecemos estes esquemas de corrupção porque vemos aí na nossa sociedade. Provavelmente ele ganhava ainda dinheiro. Esse nome chama-se Zaqueu. Mas, no entanto, vemos um homem que quer de todas as maneiras e feitios encontrar-se com Jesus. E nós vemos a conversão dele. Um coração ganancioso transformado num coração generoso. Ele não só devolve o que tirou, mas devolve 4 vezes mais. E mais impressionante ainda, encontramos um cobrador de impostos a abandonar toda a sua fonte de lucro na hora quando Jesus o chama para seguir. E esse mesmo cobrador de impostos vai se transformar naquele que escreve este Evangelho, Mateus. Isto é o poder do Evangelho. Isto é o poder do Evangelho, transforma corações radicalmente. E o que dizer das prostitutas? Nós sabemos da imoralidade que é a prostituição, do mal que ela causa à própria pessoa e às outras.
Mas encontramos um dos momentos mais lindos, é dos momentos mais lindos do ministério de Jesus, é com uma prostituta que lhe lava os pés com o quê? Com as suas próprias lágrimas. Se o nosso coração não derrete diante de um relato destes, nada do Evangelho derrete o nosso coração. E o que é que nós encontramos ali? Encontramos Jesus que não se poupa a elogios a ela, mas encontramos uma outra pessoa do lado a fazer o quê? A criticar. Um religioso, um fariseu, a criticar aquilo que ela estava a fazer e o facto de Jesus não fazer nada em relação a isso. É só isto que os religiosos sabem fazer. Criticar. Onde o Evangelho está a avançar, onde o Espírito de Deus está a mover. Aquela mulher recebeu um perdão tão grande, que o seu amor foi tão grande, que transbordou numa ação de quebrantamento completo que deixa qualquer religioso presente desconfortável. Qualquer religioso que vê uma manifestação destas fica desconfortável. O perdão enorme que a prostituta recebeu da parte de Jesus deu à luz um amor profundamente extravagante, profundamente transbordante por Jesus, que existe e tem que existir em todos aqueles que foram encontrados pelo mesmo Evangelho que encontrou esta prostituta. E quando nós vemos um amor destes, quando um religioso vê um amor destes, ele fica desconfortável, porque ele sabe que aquela pessoa tem aquilo que ele não quer ter. Ele fica incomodado com isso. Aquela mulher foi capaz de trazer à luz a sua podridão, as suas trevas. Aquele religioso esconde nas trevas aquilo que não quer trazer à luz, que não quer se expor. A religiosidade mata, endurece o coração, amargura o coração e cega. E esta é a parte infeliz da história. Esta é a parte infeliz da história. A religiosidade cega para a beleza daquilo que Deus faz na vida dos outros. Cega para a ação de Deus. Cega para a ação do Espírito Santo na vida das outras pessoas. Os religiosos não se alegram com as coisas boas que o Evangelho, que o Espírito, que a Palavra produzem, porque eles sabem que precisam do mesmo remédio, mas não querem tomar. Como disse da outra vez, esta é a tónica toda do livro de Mateus. Toda a tónica do livro de Mateus. Porquê? Porque Mateus está a escrever para judeus. E ele quer que eles se dispam completamente, que eles larguem tudo aquilo no qual foram criados, na premissa de que o amor e o favor de Deus dependem do meu desempenho e do meu mérito. Ele quer acabar com isso para que recebam o Messias, para que recebam o Salvador. E os embates com os fariseus, os religiosos, foram sempre duros. Okay? Jesus foi sempre compassivo. Jesus disse que não apagava a chama, o pavio que fumega, nem quebra a cana quebrada. Mas quem são esses? Esses são aqueles que chegam a Jesus e dizem, como as prostitutas, eu não tenho nada, eu não sou merecedor, mas eu venho a ti, eu preciso de ti. São esses, com esses Jesus levanta. Agora com aqueles que acham que são alguma coisa e que acham que não precisam de nada, Jesus é extremamente duro. Já viram o que é Jesus chegar ao pé de nós, ao pé de ti e dizer, tu és como uma sepultura, és lindo, és ornamentado, mas por dentro tens um corpo em decomposição, és podre por dentro. Foi isso que Jesus disse aos fariseus. Que eram como sepulturas caiadas, bonitas, mas podres por dentro. Eles tinham aparência de justiça, mas eram injustos. Tanto que Jesus no Sermão do Monte vai dizer aos seus ouvintes, olha, a vossa justiça, por favor, seja maior do que a justiça destes homens aqui que vocês têm como referência. A justiça deles não é nada. Não é nada porque não vem de dentro. Não é real, não é verdadeira. Não vem do amor. Então a presença de Jesus para eles era sinónimo de tudo aquilo que eles eram, queriam, faziam. Tinha que ser mudado. Tinha que ser radicalmente abandonado. Tinha que ser transformado. Toda uma vida religiosa, toda uma forma de estar, de ver, de ser, tinha que ser jogado fora, para o lixo, inútil. Por isso é que Jesus disse, não dá para cozer pano velho aonde? Em pano novo. Não dá para colocar vinho novo aonde? Em odres velhos. Vai estourar. Da mesma forma, não dá para receber o Evangelho da Graça se não jogar fora o Evangelho, se não jogar fora a religiosidade. A premissa daqueles homens tinha que ser jogada no lixo. Nada do que eles fariam iria adquirir o favor de Deus, absolutamente nada. O coração deles não estava no sítio certo. Não estava no sítio certo. E eles, o que é que precisavam de fazer? Eles só precisavam admitir isso. Só isso. Admitir que não foi o que fizeram a vida inteira que lhes ia dar acesso ao reino. Qual era o caminho deles? O choro, o arrependimento, o quebrantamento, o reconhecimento da impossibilidade de satisfazer a Deus. Mas eles não queriam ver. E eles iam fechando, endurecendo cada vez mais
o coração. E por isso não viam nada da ação de Deus na vida dos outros. Viram cobradores de impostos, prostitutas, a terem as vidas completamente transformadas. Um verdadeiro milagre, mas eles não mudaram. Isto é uma tristeza. Uma tristeza. Existirá maior tristeza e infelicidade do que ter um coração que não vê a beleza do Evangelho e a ação de Deus. Será que existe maior infelicidade do que esta? O fim dessa pessoa é ficar excluída do reino de alegria, de felicidade, de paz, de amor, da presença de Deus. O fim é aquele do final do Sermão do Monte. Lembram-se como acaba o Sermão do Monte? Vocês dizem que fazem, fizeram isto em meu nome. Nós fizemos isto, Jesus, nós curamos, nós libertamos, nós pregamos, nós fizemos, fomos e acontecemos. Jesus vai dizer o quê? Saiam da minha presença, eu não vos conheço. Vocês que não fazem a vontade do Pai. Igualzinho ao segundo filho da parábola. Igualzinho. Agora, se o texto traz este assunto, não há como não falar dele, ok? É inevitável que cada um de nós olhe para si mesmo e perceba como é que se vê a si mesmo, como o primeiro, como o segundo filho. A forma como nós olhamos para nós mesmos diz muito sobre a forma que Deus olha para nós. Porquê? Porque se nós olharmos para nós mesmos e percebermos que somos totalmente carenciados, carentes da graça de Deus, isso diz-nos que Deus olha para nós com essa mesma graça. Porque se nós não olharmos para nós como mendigos de espírito, pobres de espírito, então Deus vai dizer que não nos conhece. Deus não nos olha com olhos de quem nos quer abraçar em intimidade. Okay? O problema é que talvez alguns de nós, aqui, nesta manhã, descansam mais no seu desempenho, no que eram antes e no que se tornaram hoje, no que faziam antes e já não fazem mais, no que não faziam antes e agora fazem, na igreja que frequentam, começaram a frequentar, nas leituras que fazem da Bíblia, na oração, nas ofertas, enfim, de tudo o que fazem, descansam mais nisso do que na graça absolutamente gratuita, constrangedora de Jesus. A boa notícia presente em Jesus pode estar neste momento a dizer-te, a dar-te uma má notícia. A boa notícia de Jesus pode estar neste momento a dar-te uma má notícia. Que tudo aquilo que aprendeste até agora precisa ser deixado de lado, toda a tua vida de igreja tem sido inútil, precisa ser reformulada, transformada, substituída completamente por Jesus, por o Evangelho da graça e não mais o Evangelho das obras, não mais a religiosidade. Desculpem, não é o Evangelho das obras, da lei das obras. Precisa ser completamente transformado. Jesus primeiro, só Ele te vai dar um coração novo. Aí sim vem a leitura da Bíblia por amor a Jesus, vem a oração por amor a Jesus, vem a vida em igreja por amor a Jesus, vem a contribuição financeira por amor a Jesus, vem a evangelização por amor a Jesus, a compaixão junto dos pobres, dos oprimidos, dos desfavorecidos, dos marginalizados, por amor a Jesus, a obediência por amor apenas. Só essa pessoa é que é recebida por Jesus, só essa pessoa é que é recebida no reino. E esse é o ponto da parábola. A obediência é o grande mandamento. É amar a Deus e amar ao próximo. Quem obedece sem amor está a ser como o segundo filho. Percebam, os cobradores de impostos, as prostitutas, tiveram noção do tamanho do perdão que receberam porque tinham consciência da sua sujidade. E por terem noção do tamanho do perdão que receberam, por causa da noção do grande pecado que tinham, eles tiveram um grande amor por Jesus que os levou a ir trabalhar na vinha. Mas os líderes religiosos não compreendiam isto. Não compreendiam. Não compreendiam o que é isso da obediência por amor. Ainda hoje os religiosos de hoje, os legalistas de plantão, não entendem. E talvez tu sejas um desses. E este é o ponto que eu quero frisar aqui. Talvez tu sejas um desses que não entende ou não quer entender. Tanto os legalistas de plantão, os religiosos, sempre serão aqueles no nosso meio que vão criticar as ações de amor e de entrega dos outros. Aquilo que aquela prostituta fez. Como é que tu ficas se tu vês um irmão ou uma irmã a expressar a sua obediência amorosa a Deus? Como é que tu ficas? Quando tu vês um irmão completamente quebrantado a louvar a Deus com lágrimas nos olhos e mãos levantadas. Isso é emocionalismo. Como é que tu vês uma pessoa, uma irmã generosa, que dá além da conta dos seus recursos financeiros para ajudar aqueles que precisam e para a missão?
Como é que tu vês uma irmã que é misericórdia com pessoas duvidosas na rua? Ah, coitadinha, ela é ingênua, está-se a deixar enganar por toda a gente. Nós sempre arranjamos forma de avaliar a motivação da ação dos outros. Sempre. E quanto mais religioso, maior essa probabilidade de acontecer. Ele deve estar a fazer isto para ser visto. Ele quer ser visto. Ele ora desta maneira para ser visto. Ele canta desta forma para ser visto. Ele doa esta quantia para ser reconhecido por todos. Ele só segue as emoções dele. Ou então arranjamos desculpas no contexto. Ok? No contexto, na cultura ou na tradição, que era o que eles também faziam. Nós sempre fizemos assim. Sempre foi assim. Esta é a nossa tradição. E com isso julgamos, acusamos e destruímos ações amorosas que aos nossos olhos são extravagantes, mas que são essas que rasgam o coração de Jesus. São essas que fazem Jesus elogiar. Elogiar. E aí vemos que a religiosidade mata em praça pública aqueles que se encontram completamente desnudados diante de Deus. A religiosidade mata em praça pública aqueles que se encontram desnudados diante de Deus. Ela aponta o dedo, ela envergonha, ela maltrata, ela espezinha, ela vê o pior. Vê o pior, não vê o melhor. Sim, é verdade, aquela pessoa é pecadora. Sim, como Jesus, quando... Agora, estão chamados a sermos tolerantes? Não. Jesus, quando lidou com aquela mulher que foi apanhada em adultério, ele disse, vai, não peques mais. Mas ele tratou-a graciosamente e ela sim estava em praça pública a ser morta pela religiosidade daqueles homens que se achavam superiores a toda a gente. E por isso é que Jesus lhes disse, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. A religiosidade mata sem consciência de que ela própria está morta. O religioso não abençoa os outros e não se deixa abençoar pelos outros. Será que tu és assim? Será que esta é a tua postura? Será que... E vai existir esta tendência no nosso coração. Do crente, do verdadeiro Filho de Deus. Vai existir esta inclinação da nossa velha natureza para seguirmos no desempenho, no procurarmos agradar a Deus por meio dos nossos meios. E isto vai existir. Nós já falámos muito sobre legalismo. Temos falado imenso. Não me vou repetir aqui. Será que tu te sentes desconfortável ao lado de quem age como aquela prostituta que se lançou extravagantemente aos pés de Jesus e começas a criticar? Eu lembro-me de um culto aqui que, a meio de uma pregação, houve uma pessoa totalmente quebrantada. Eu não sei se os seus irmãos se lembram, já foi há uns bons, valentes anos, que houve alguém que ficou profundamente quebrantado e veio à frente e se ajoelhou em oração. Não é? Com que olhar é que nós olharíamos para isso agora se alguém viesse aqui à frente e se prostrasse, se alguém se ajoelhasse na sua cadeira e começasse a prantear diante de Jesus, a dizer, não quero mais ser assim, eu quero que tu mudes a minha vida, como é que nós olharíamos? Será que o nosso coração iria louvar e explodir de alegria porque alguém está a ser transformado, tocado por Deus? Ou iríamos começar a dizer, não, a nossa igreja não é assim, isso é coisa de pentecostal, isso é emocionalismo. Aquilo que aquela mulher fez não era a mesma coisa? Completamente fora do padrão social, do padrão religioso, completamente fora. E Jesus elogia. Ou como a mulher de David, que David na sua alegria, na sua exuberância, extravagantemente adorou a Deus ao dançar na rua, não foi no templo, foi na rua. E o que é que a mulher dele que o vê faz? Desprezam no coração. Quantas vezes nós desprezamos pessoas no coração por causa da sua entrega a Deus? E não é só de posturas que eu estou a falar, de posturas no louvor ou no culto. Não estou a falar só disso, estou a falar de forma geral na vida. Quantas vezes não desprezamos irmãos e irmãs que se entregam, que se devotam a Deus e aos outros, à igreja, ao serviço? Quantas vezes não desprezamos no coração? Se este é o teu diagnóstico, se tu és de facto assim, tens sido assim o tempo todo, então muito provavelmente tens que avaliar se não estás fora do reino. Se não estás fora do reino, porque o reino é outra coisa totalmente diferente. Totalmente, não tem nada a ver com isto. Reino é outra coisa. Estás fora da expressão do reino de Deus, da verdadeira igreja. Okay? Podes fazer parte de uma igreja local, podes fazer parte da nossa igreja local, podes ser membro no papel, podes ter assumido o compromisso de membros e até podes cumprir alguns desses compromissos. Mas isso não te serve absolutamente de nada, não agrada a Deus, se tu és legalista, se tu és como o segundo filho.
Mais à frente a máscara vão cair. O verniz sempre estala. O verniz vai estalar. O pau da barraca vai saltar. Mais à frente a máscara vai cair. A tua vida em igreja vai pelo cano. Todas as justificações serão válidas para usar, para não estar comprometido com a igreja. Até podes estar na igreja, mas estás com um pé dentro e um pé fora. Mas isso já é o verniz a estalar. O teu compromisso com os outros irmãos pela membresia será abandonado. Não frequentarás com regularidade a igreja. Não contribuirás financeiramente. Não vais orar por ti e pelos teus irmãos constantemente. Não exortarás os teus irmãos que estão em pecado. Não encorajarás os que estão desanimados. Não vais evangelizar. Não vais te alegrar com a ação de Deus na vida dos outros. Terás um pé dentro e um pé fora. Quem é de facto do reino vive para o rei do reino e pelo avanço do reino. E esta é a verdade. Quem é do reino vive para o rei e vive para o reino. Quem é do reino ama desmesurada e sacrificialmente o rei do reino e dá tudo pelo rei e pelo reino. Busca o reino de Deus acima de todas as coisas. Mateus 6,33. Porque sabe que todas as outras coisas na sua vida que requerem a sua atenção vão ser cuidadas por Deus. Porque como ouvimos na terça-feira do pastor Rafael, o nosso propósito de existência é apenas um. É glorificar a Deus, levando que outros glorifiquem a Deus. É a missão. Então, a nossa vida deve ser viver em função do reino. E Deus vai cuidar da nossa vida para que nós possamos fazer o quê? Nos dedicar ao reino. E esse é o ponto. É por isso que Jesus pede lealdade total, amor sacrificial. Ele pede que o amemos mais que qualquer pessoa da nossa vida. Qual é a pessoa que mais amas? Qual é a pessoa que eu mais amo? Os pais amam profundamente os filhos. Okay? E não há... É difícil encontrar um amor maior do que o amor a um filho. E Jesus diz, eu quero um amor maior do que ao teu próprio filho. E se tu não és capaz de me amar mais do que tu amas o meu filho, tu não me podes seguir. Foi o que Jesus disse. Vimos isso em Mateus, salvo erro, capítulo 10. Ele exige de nós que abandonemos tudo e o sigamos. Jesus pede tudo. Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Havia pessoas que queriam seguir a Jesus, mas queriam manter algumas coisas. E Jesus disse, vocês não servem, vocês não vêm. Jesus exige que nós consideremos tudo desta vida, como o próprio Paulo disse, como esterco, cocó. Okay? Jesus quer que consideremos tudo como esterco quando comparado à excelência, à beleza, à riqueza, à preciosidade de quem Ele é, do que as suas coisas são, do que o seu reino é. E esse amor leal, prioritário, exclusivo, sacrificial por Ele, por Jesus, tem que obrigatoriamente refletir no mesmo tipo de amor pelo próximo. Pelas pessoas da igreja, pelos perdidos, pelos desfavorecidos, pelos oprimidos, pelos marginalizados, pelas prostitutas e pelos cobradores de impostos da nossa sociedade. Porque quem olha para estas pessoas marginalizadas da sociedade, tão longe de Deus, sabe que o seu coração era igual ou pior do que o deles e foi amado com um amor que nem sequer vai conseguir retribuir. Por isso ele vai amar essas mesmas pessoas. Por isso quem é como o primeiro filho vai dar tudo de si mesmo para os outros na igreja. Vai envolver-se, vai doar-se a si mesmo, vai doar o que tem, vai evangelizar as pessoas que conhece, vai procurar melhorar a vida de todas as pessoas com quem se cruza, tem compaixão daqueles com quem se cruza, dos desfavorecidos. Então pergunta, onde é que estamos? Onde é que estás tu? Onde é que estou eu nesta manhã? Qual dos filhos tu és? Qual dos filhos eu sou? Se precisares de recomeçar tudo hoje, porque percebeste que a tua salvação tem sido construída em cima do que fizeste um dia, do que tu fazes ou deixas de fazer, então recomeça. Reconhece que tudo o que viveste até aqui não te levou a lado nenhum. Só te levou a infelicidade, só te levou a um jugo pesado de coisas que são pedidas a ti que tu não fazes com o coração, que não fazes com amor, fazes gemendo. Não tens alegria em Deus, não tens alegria no Evangelho, não tens alegria na igreja, no povo de Deus, na comunhão com Deus. Reconhece, ok, eu vivi da forma errada até aqui, eu vou recomeçar de novo. É uma humilhação? Sim, é. Mas o caminho da salvação passa exatamente por este processo de reconhecimento, de vergonha, de trazer à luz as obras podres.
Entrega tudo a Jesus. Pede um novo coração. Agora isso é um milagre. Isso é um milagre. Tu não consegues produzir isso. Eu não consigo produzir isso. A minha pregação pode convencer intelectualmente. E eu posso pregar agressivamente, ou posso pregar suavemente, posso pregar apaixonadamente, ou posso pregar monotonamente. A minha pregação não vai transformar o teu coração. Quem transforma o teu coração é o Espírito de Deus. A ação do Espírito de regeneração, novo nascimento. Então pede-lhe, clama, busca, bate e encontrarás. Pede, angustia os dias, os meses que forem necessários até Jesus te fazer nascer de novo, até Ele te dar um novo coração que não é religioso, mas que está aqui porque ama a Deus e ama ao próximo. E nem tudo está perdido para o religioso, nem tudo está perdido para o legalista. Não está. Creio que Nicodemos, fariseu, que buscou Jesus à noite para conversar com ele, se tenha convertido. Outros fariseus converteram-se, a Bíblia diz-nos. E o fariseu dos fariseus, quem era o fariseu dos fariseus? Paulo, perseguidor da igreja, por causa das suas premissas, por causa da sua cosmovisão, por causa da sua religiosidade, ele perseguia pessoas que eram como esta prostituta. Tal como muitos de nós aqui, se calhar, julgamos no nosso coração outras pessoas também. Há esperança para o legalista. E em que é que Paulo se transforma? Paulo se transforma numa das maiores bombas que Deus usa para explodir o mundo com o Evangelho da graça de Deus. Um religioso, endurecido, porque só o Espírito amolece e substitui o coração. Por isso é ao Espírito que nós temos que pedir que nos dê um novo coração. Há esperança. Em Cristo há esperança para todos, prostitutas e religiosos. Todos os braços de Cristo são abertos o suficiente para acolher todos os quebrantados. O seu coração sangra o amor suficientemente lavador, profundo, transformador para tirar todos os pecados, sejam eles quais forem. Então vai a Jesus. Não importa se tens sido religioso, vai a Jesus. Ele transformou Paulo, Ele pode transformar a ti e pode-te usar como usou Paulo. Não endureças o teu coração. E percebam, estas advertências podem ser duras e algumas afirmações parecem radicais, mas foi Jesus que as deu e por isso muita gente deixou de o seguir. Mas é tão radical quanto uma afirmação, um grito que é feito para advertir uma pessoa que está numa linha do comboio com os fones ou a ouvir música aos altos berros e não percebe que o comboio está a vir para salvar a sua vida. É uma advertência por amor. Então vejamos, uma vida religiosa é uma vida infeliz. É uma vida que coloca um jugo insuportável em cima. Não dá alegria, não dá paz, não dá felicidade, não dá absolutamente nada. E por isso temos que ser contundentes em relação a este assunto. Temos que ser agressivos em relação a este assunto. E temos que mostrar que aquilo que nós encontramos em Jesus desperta do nosso coração a adoração mais profunda, mais extravagante, mais derretida, mais deslumbrada, mais fascinada. Porque nós vemos o Jesus que nós temos dentro de nós e que nos abraçou e nos alcançou. E a verdadeira religião é religar a Deus. E aí existe a maior felicidade, a maior bem-aventurança, a maior paz, a maior alegria. De todas. Por isso é que a religião tem que ser combatida. Porque afasta, a religiosidade, desculpem, tem que ser combatida. Porque afasta desta vida plena, alegre. Não ausente de dificuldades, não longe do sofrimento. Mas da presença de Deus que permanece connosco no sofrimento. Então diz, sim, eu quero, sim, eu quero, sim, eu quero. Eu quero te amar, embora eu não consiga te amar. Diz isso a Jesus. Podes ter pensamento neste momento, eu quero te amar, embora eu não consiga te amar. Eu não consigo me fascinar contigo. Não consigo me maravilhar com os teus filhos, com o teu reino. Tudo isto parece um peso. Ler a Bíblia é um peso, orar é um peso, vir à igreja é um peso. Contribuir financeiramente é um peso. Eu quero te amar, eu quero me doar completamente, eu quero me jogar aos teus pés, chorar aos teus pés, enxaguar os teus pés com os meus cabelos. Eu quero viver prostrado diante de ti, mas eu não consigo. Meu coração é duro, é incrédulo. Agora eu sei que em ti é possível, porque tu viveste esse amor diante do Pai que eu não consigo viver, diante dos outros que eu não consigo viver, e tu morreste e foste condenado por esta minha falta de amor. Diz isso a Jesus, diz isso a Deus. E eu vou terminar com uma paráfrase de um texto bíblico de João. A luz de Deus invadiu o mundo. E preste atenção. A luz de Deus invadiu o mundo, mas a humanidade inteira correu para as trevas. Fugiram porque não estavam interessados em agradar a Deus. Aquele que pratica o mal é viciado
em negar a realidade e em iludir-se. Não saias daqui esta manhã, se tu és esta pessoa que vês que és religioso, não saias daqui esta manhã a continuar a te iludires. Tu és viciado em ilusão, em enganar-se a ti próprio. Odeia a luz de Deus e não vai querer se aproximar dela para não ser submetido a uma exposição dolorosa. Mas quem crê e vive na verdade e na realidade recebe de coração, recebe com inteireza a luz de Deus, de modo que a sua obra pode ser vista. Porquê? Porque é obra de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado porque há esperança para todos, Senhor. Tu tens esperança para todos. Porque a nossa salvação, e esta é boa notícia, não depende absolutamente nada de nós. Depende exclusivamente de Ti, do Teu Espírito em nós, nos convencendo, nos regenerando. E eu peço-te, Jesus, venhas a nós e nos mostres onde é que nós estamos. E, Senhor, que paremos de atirar areia para os nossos próprios olhos. E por muito que doa, por muito que custe, se for preciso que recomecemos tudo do zero, dizendo, tudo o que eu vivi até aqui foi do meu braço. Foi externo. Mas eu quero recomeçar. Dá-me um coração novo, que te ama, que te quer, que te anseia, que te deseja e que ama o reino e dá prioridade ao reino. Senhor, que haja quem faça esta oração nesta manhã, Jesus. Suplico-te. E que toda a religiosidade, os restos dela, o ranço dela, como já temos visto aqui, que existe em nós, que já somos teus filhos, possa ser também abandonada, Senhor. Que mergulhemos no Evangelho. Que possamos ir à Bíblia, Senhor, que uma das resoluções para o nosso ano seja ler a Bíblia completa, mergulharmos nela, estudar, gastar tempo em oração, de intimidade, de persistência, de constância contigo. Que uma das resoluções seja nos envolvermos na vida da igreja, onde nós vemos o teu poder na vida dos outros. Nos envolvermos na compaixão, no evangelismo, para vermos o como tu vais àqueles que são desfavorecidos, Senhor. Sempre foste. Senhor, transforma-nos. Que o teu reino seja aberto nesta manhã a algumas pessoas aqui nesta manhã, Senhor. Te damos toda a honra e toda a glória porque tu és bondoso para nos dares aquilo que nós não merecemos. Para nos dares uma alegria, uma paz, uma felicidade. Um relacionamento contigo que não tem nada a ver com religião, com religiosidade. Nada. Nada. O jugo é suave. É suave. Porque vem do amor. O amor que nos conquistou, que nos arrebatou, que nos salvou, que nos deu tudo. Te amamos, Senhor. Te amamos. Te damos toda a glória. E queremos viver para essa glória neste ano 2020. No nome de Jesus que nós oramos.